Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso canal. Eu sou o professor Eduardo e no vídeo de hoje nós vamos aprender sobre as principais características dos rolamentos autocompensadores de esferas e de rolos. No meu lado esquerdo eu tenho um rolamento autocompensador de esferas, já no meu lado direito um rolamento autocompensador de rolos. Qual a principal semelhança entre eles? É que ambos permitem pequenos desalinhamentos dos eixos. E qual a principal aplicação entre eles? Ou de cada um deles? O autocompensador de esferas, ele é ideal para cargas mais leves e altas rotações. Já o rolamento autocompensador de rolos para cargas pesadas. Aqui abaixo eu tenho um exemplo de designações tanto do rolamento autocompensador de esferas como o autocompensador de rolos. E aqui a gente faz uma breve revisão, onde o primeiro dígito diz respeito aqui ao tipo. O 1, autocompensador de esferas, o 2, autocompensador de rolos. Veja que aqui no autocompensador de esferas nós temos 4 dígitos. Já aqui nós temos 5 dígitos. Quando nós temos os 5 dígitos na sua designação, ele obedece à seguinte sequência. O primeiro dígito é o tipo, o segundo dígito a série da largura, terceiro dígito a série do diâmetro e os dois últimos dígitos é o diâmetro interno, ou seja, o furo do rolamento. Nesse caso, ele participa da terceira regra, onde se pega os dois últimos dígitos, multiplica por 5 e aí você encontra o seu diâmetro interno. Vamos ver aqui a semelhança de dimensões entre eles. Observe, aqui o 1209 ele tem como diâmetro interno 45 milímetros. E aqui no autocompensador de rolos ele também tem 45 milímetros de furo. E o D maiúsculo, que é o seu diâmetro externo, 85. Mesma aqui no de esferas, mesma coisa aqui no autocompensador de rolos. Mas o que diferencia, qual a principal diferença entre eles? É a largura. Veja que a largura representada pela letra B no autocompensador de esferas é 19, já aqui no autocompensador de rolos é 23. E isso está diretamente ligado à capacidade de carga. Se ele tem uma área de contato maior, ele vai absorver uma carga maior. Aqui eu tenho a classificação das cargas, tanto dinâmica quanto estática. Veja que no autocompensador de esferas, ele tem aqui 22,9 kN. Já no autocompensador de rolos, 102 kN. Isso para a carga dinâmica. Então veja, o fato de ter uma área de contato maior representa que ele vai absorver uma carga maior. Tá certo? Então veja, a principal semelhança é que ambos permitem desalinhamentos angulares ali do eixo, onde o autocompensador de esferas para cargas leves e altas rotações. Já se pensa em cargas pesadas, autocompensador de rolos. Mas quando se trata também em desalinhamento, um vai admitir mais do que o outro. E isso nós vamos ver na próxima animação aqui. Veja, aqui nós temos aqui algumas animações da sua capacidade de admitir ali a deflexão do eixo. Essas imagens ou essas animações foram extraídas do próprio site da SKF, que você pode encontrar de forma bem tranquila lá também. Veja que o autocompensador de esferas ele vai ter uma inclinação um pouco maior. Já o autocompensador de rolos um pouco menor. Em alguns materiais já pesquisados, eu observei que ele admite uma angulação em relação ao eixo de até 4 graus. Já o autocompensador de rolos de até 2 graus. Esse desalinhamento aqui do eixo. E outra coisa, se tratando do autocompensador de esferas, o fato dele ter uma área de contato menor, aqui por ser uma esfera e aqui a sua área de contato basicamente ser um ponto, ele vai ter um atrito menor. O fato de ter um atrito menor,
ele vai ter uma temperatura menor de trabalho, consequentemente vai ter uma vida útil maior. Então, o fato de, a partir do momento que reduz o atrito, alguns benefícios vêm junto com ele, que vai ser o prolongamento da sua vida útil e também em relação ali o aquecimento, né, que não vai produzir como se for no caso do autocompensador de rolos, que ele tem uma área de contato maior. Então, o fato aqui de ter uma área de contato menor, isso também vai ser benéfico em relação à sua vida útil e também no trabalho ali em relação à sua temperatura de trabalho. Tá certo? Então, nesse vídeo nós vimos aqui quais são as principais características dos rolamentos autocompensadores de esferas e de rolos e também quais são as semelhanças entre eles, tá certo? Essa foi a nossa aula de hoje, espero que tenha gostado. Se você gostou, curte. Se ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e continue acompanhando os nossos conteúdos. Um grande abraço e até as próximas aulas.